Bom dia, meninas. Bom dia! Bonita, gostei, hein? Não? Bacana. É muito bom, muito bom. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por tudo de bom que tivemos nessa semana, pensando na nossa família, mentalizando a nossa família, mentalizando todos aqueles que estão ao nosso redor, pedindo força a Deus para que a gente consiga vencer os desafios que a vida nos apresenta, pedindo orientação para a gente saber o caminho a trilhar quando tiver tudo confuso na nossa frente, que a gente tenha sabedoria para saber para onde ir, esclarecimento para que a gente entenda o que a vida quer nos ensinar com todos os obstáculos que aparecem na nossa vida têm uma finalidade. E quando a gente pede a Deus esclarecimento, esse esclarecimento chega. E a gente aprende o que a vida quer nos ensinar com isso. Porque nós temos um advogado que não deixa que a vida seja pesada demais para nenhum de nós. Esse advogado só permite que a cruz tenha o mesmo peso da força de cada um. Então, se a cruz é pesada, é sinal que a pessoa tem força. Porque se não fosse assim, o nosso advogado não deixaria. Então, pensando em Deus, vamos abrir o nosso encontro de hoje com a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Buscai primeiramente a Deus e sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Eu vou repetir. Buscai primeiramente a Deus e sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta seu mal. Então, essa passagem ela pode ser interpretada de diversas formas. Uma interpretação que eu acho boa é a seguinte: vamos fazer o nosso melhor, vamos cumprir o nosso dever, vamos trabalhar com amor,
vamos fazer o nosso melhor papel de pai, de mãe. Vamos fazer o nosso melhor sempre. Vamos servir com alegria e o resto nos será dado por acréscimo, como Jesus nos explicou. Ou seja, não vos inquieteis no dia de amanhã, não. A cada dia basta o seu mal, cada dia basta o seu desafio. Ou seja, a partir do momento que eu estou com a minha ficha limpa, estou fazendo a minha obrigação, estou fazendo o meu dever, estou dando o meu melhor, confia em Deus, que Ele, como diz o ditado, Ele faz sempre o certo, ainda que as coisas pareçam estar erradas, né? Velho provérbio, Deus escreve certo por linhas tortas, é a mais absoluta verdade. Às vezes a coisa nos parece que está errado, porque a gente está analisando só um curto prazo. Nós ainda não vimos o fim da história. A gente só consegue entender o quadro completo no fim da história. Então a gente às vezes tem acesso a só esse momento aqui e começa a tomar decisões ou conclusões precipitadas, porque a gente está achando, mas está uma bagunça, uma confusão, parece que o mal está vencendo. Não, não está vencendo. Tudo está sendo feito de acordo com a vontade de Deus. Nenhuma folha de árvore cai sem autorização de Deus. Nossos cabelos estão contados. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor, sem se preocupar com aquilo que está fora do nosso controle. O que está dentro do nosso alcance, a gente deve fazer. E o que está fora do nosso controle, entrega a Deus. Tudo está certo, apesar das más intenções, apesar de uma má influência, qualquer coisa que estiver solta por aí, não nos atingirá se nós estivermos com absoluta confiança em Deus. Isso não significa que a nossa cruz será leve. Isso não significa que a vida é fácil. Isso não significa que a vida vai ter só alegria. A vida tem experiências dolorosas. Mas é como uma grande subida. Para a gente chegar até Deus, a gente precisa subir uma montanha escarpada, muito difícil de subir. Essa montanha, ela exige muito esforço. Tem um provérbio que não é cristão, é um provérbio de uma outra tradição religiosa, que ele fala mais ou menos assim: a subida para Deus é uma montanha íngreme. Se você está confortável, significa que você sequer começou a subir. Então a subida é difícil, vai ter prova, vai ter dificuldade, vai ter situações que vão pôr a sua fé em prova. Vai ter situações que vão questionar a sua fé.
mas Deus sempre está vendo lá longe. A nossa visão é de curto alcance. Deus vê muito mais longe do que nós. Só para ilustrar, eu vou contar uma história. Vou contar uma historinha que fala um pouco sobre isso. Que Deus vê sempre muito além de nós. E sempre nos dá a proteção necessária para que a gente prossiga na caminhada, cumprindo o nosso dever, que é isso que Deus espera de nós. E a gente entender que esse aqui não é o fim da história. É só um momento. E a história é a seguinte. Havia uma viúva que morava sozinha num lugar afastado, bem isolado. Ela morava sozinha com o seu gato. Ela amava muito o marido falecido, se lembrava dele com frequência, mas sem tristeza. Ela lembrava com aquele saudosismo. E para homenagear o marido, ela fez uma espécie de um altarzinho em casa, né, com a foto do marido. E ela queria muito orar pelo marido. Só que tinha um problema. Ela não sabia rezar. Aquela viúva, muito simples, muito boa. Ela não sabia orar, porque o lugar onde ela morava era muito afastado. E um dia, o gatinho, né, moravam tão distante. Uma vez receberam uma visita. E a visita era de um sacerdote. Ela olhou, olha, um sacerdote, que bom. Naquela época, havia um costume. O costume era o seguinte: os sacerdotes que aparecessem na casa, a gente tinha que abrigar, a gente tinha que dar um lugar para dormir, tinha que dar alimento. Era um costume daquele local. E ela fez a sua parte. Ela convidou, viu que o homem estava vestido de sacerdote, né? Então, por favor, entre, né? E ela alimentou ele, tratou ele muito bem e deu um lugar para ele dormir. Aí ela pensou assim, mas que bom que Deus mandou esse sacerdote para cá, porque agora eu vou aprender a orar, não é? Ela não sabia orar, ela queria fazer a oração para o marido, né? E ela não sabia orar, mas ela achou tão bom, agora o sacerdote está aqui, vai me ensinar a orar. Qual era o detalhe? Aquele sacerdote era fajuto, aquele sacerdote era fake, ele não era um sacerdote de verdade. Então ele fingia que era um sacerdote. Quando a viúva chegou para ele e falou, olha, eu gostaria muito que você me ensinasse a orar, aí ele ficou na pior. Que ele não sabia orar também, ele era um sacerdote falso. Aí depois de jantar, aí ela falou, agora eu queria que o senhor me ensinasse a orar. Aí como é que vai fazer? Ele era um sacerdote de Araque. Aí ele ficou olhando assim, e agora, o que eu vou fazer? Aí veio na cabeça dele o seguinte, eu já sei. Eu vou falar justamente aquilo que eu estiver vendo acontecer. Aí ele olha para fora, a porta estava encostada, a porta de casa estava semi-aberta, entreaberta.
E ele viu do lado de fora um rato se aproximando da casa, né? Aí ele fala, vou falar exatamente aquilo que eu estiver vendo. Aí ele falou, a oração é a seguinte: um rato se aproxima da casa, estou vendo. Aí a viúva achou estranho aquilo e ela começou a repetir: um rato se aproxima da casa, estou vendo o rato se aproximar. Aí o sacerdote fajuto continua olhando o rato. Aí ele percebe a cabana da viúva era de madeira. E o sacerdote falso vê que tem um buraco na parte de baixo da parede e o rato, ele começa a olhar pelo buraco da parede. A parede, coitada, a parede era cheia de buraquinhos, né? Aí ele olha o rato olhando para dentro da casa pelo buraco da parede. Aí o sacerdote aproveita e fala: o rato está olhando pelo buraco da parede para dentro da casa. Ah, mas que rato bobo! Se ele soubesse o perigo que é entrar nessa casa, ele fugiria correndo. Por que o sacerdote falou isso? Por causa do gato, que o gato ainda não tinha percebido. E aí o sacerdote fala: e se esse rato entrar aqui dentro dessa casa, ele será devorado. Aí a viúva acha aquela oração muito estranha, mas repete direitinho. O rato é muito tolo, porque está olhando pelo buraco da parede para dentro de casa. Mal sabe ele que se entrar nessa casa, ele será devorado. Aí o sacerdote fajuto continua com o jogo dele. Aí ele vê o rato fugindo, começa a fugir da casa, se afasta correndo. Aí o que o sacerdote faz? Vejo agora o rato fugir desesperado para longe da casa. Aí a viúva repete: vejo agora o rato fugir desesperado para longe da casa. Aí depois disso, pronto, essa é a oração. Aí ele ensina isso para a viúva, tá bom, é uma oração, então vou fazer essa oração todas as noites. O sacerdote se despede dela e ela passa a fazer essa oração toda noite na frente do altar dela, né, olhando a foto do marido. Algum tempo se passa, né? Para falar a verdade, bons meses se passam, né? Quando começa a rondar por aquela região um ladrão muito violento e perigoso. Um ladrão conhecido pela sua violência, que atacava qualquer pessoa, mulheres, viúvas, crianças, e não tinha dó de ninguém. Aquele ladrão, então, vê uma casa, uma cabana isolada e fala: hoje eu vou roubar e assaltar essa casa, quem tiver dentro vai sofrer na minha mão. Então, aquele ladrão começa a se aproximar daquela cabana e ele começa a se aproximar e escuta uma voz lá dentro repetir: vejo um rato se aproximar da casa. Aí o ladrão fica: ué, quem é que está falando isso?
E a viuvinha estava lá de joelhos fazendo oração para o marido toda noite. Então ela estava fazendo oração para o marido. Só que o ladrão não sabia disso. Aí o ladrão ficou com aquilo na cabeça. Quem é que falou isso? Aí ele vê um buraco na parede da cabana e começa a espiar pelo buraco. E a viúva fala: vejo um rato olhando para dentro da cabana pelo buraco da parede. Que rato tolo! Se ele souber que ele vai entrar, se ele entrar nessa casa, ele vai ser devorado. Quando o ladrão escuta isso, ele começa a ficar apavorado. O que está acontecendo? Quer dizer que se eu entrar aqui dentro eu vou ser devorado, e nunca tinha acontecido isso com ele. E aí, qual é a terceira frase que ele escuta? Vejo o rato fugir para longe dessa cabana desesperado. Quando o ladrão ouve isso, o que é que ele faz? Foge desesperado daquela cabana que ele achou. Essa cabana é amaldiçoada. Tem alguma bruxaria aqui. Ele sai correndo desesperado, tropeça, sai, se arrebenta todo, se machuca todo, e lá na frente ele dá uma trombada com quem? Com um tal de um sacerdote. E os dois caem rolando pela ribanceira. E sai, termina se machucando todinho lá embaixo. Enquanto isso, a viúva nem toma conhecimento da presença daquele perigoso ladrão do lado de fora da cabana dela. Vocês entenderam? A proteção de Deus e a vontade de Deus, ela tem uma visão muito maior do que a nossa. Deus vê muito lá na frente. Deus permitiu que aquele sacerdote falso fosse para a casa da viúva para ensinar uma oração de Araque para proteger a viúva. E ela nem imaginava que isso seria possível. E o ladrão nem imaginava que aquela oração de Araque era proteção para a viúva. E o sacerdote falso, então, nem imaginava que ele seria capaz de ajudar a viúva fazendo a falcatrua dele. Vocês entenderam? Então Deus vê tudo lá longe, muito mais longe que nós. Tá bom? Então, meninas, vamos encerrar elevando o nosso pensamento a Deus, mentalizando a nossa família abraçada pelo Mestre Jesus. Vamos mentalizar nossa família abraçada pelo Mestre. E vamos levantar o nosso pensamento com a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar.
na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus!